Neto, tem um áudio aqui para você que Vamos chegou. Lá. Vamos lá, ó. Tá Bruno, me xingando, é? Deixa eu ver. É o Humberto que está participando com a gente, ele mandou aqui. Vou pôr, Bruno. Vamos ouvir o Humberto, diga lá. Parabéns a todos vocês aí, parabéns ao Neto, que é um guerreiro. Acredito no que ele está falando, várias pessoas já foram aí, falaram que teve tal ano sobrou tantos bilhões, outro ano sobrou tantos bilhões. E eu assisti esse dia na Cultura, o pessoal que foi convidado lá para participar do programa falou a mesma coisa que vocês, que isso é realidade sim, né? Que sobrou dinheiro e tal, e o governo está falando mentira, né? Parabéns ao Neto, fiquei contente dele falar com o cara agora há pouco, que o cara ligou ao vivo aí. Parabéns para ele, viu? Muito mesmo, parabéns. Inclusive na hora minha mulher chegou aqui no quarto, nós estávamos assistindo, e eu percebi que no final o cara que estava falando com o Neto acabou ficando mais quietinho, só que lá, e falou novamente, né, que daqui 4, 5 anos vai encontrar com o Neto, e aí ele vai ver o que aconteceu mesmo, né? Mas eu acredito que não vai acontecer nada disso aí, porque quem está vendo isso está falando a verdade, né? O governo que está falando a mentira, né? Mas, mais uma vez, né? O Neto é um guerreiro, parabéns para ele, dá um abraço para ele em meu nome aí, por favor. Valeu, Humberto, muito obrigado, viu? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que abrir uma discussão aqui, e o nosso amigo também, ele tem razão, tem que acontecer reforma, a reforma tem que acontecer, eu compartilho com a opinião. O Brasil, aliás, essa reforma que está começando já, mostrando a cara desses políticos trambiqueiros, esse caixa 2, essa porcaria desse caixa 2, que as pessoas, eles fazem acordos, né? Eu te dou 100 mil, 400 mil, depois lá na frente você dá uma aprovada aí no que eu quero fazer. Isso é vender, é alugar o nosso país, sem pensar na população. Então, essa reforma, eu sou a favor. Sou a favor também de reforma em todos os setores desse país. Mas tem que ser feita a reforma da maneira que está sendo feita aí pelo juiz, pela Lava Jato. Trazendo à tona. Ó, está acontecendo isso. As pessoas acharam que ia pegar só um partido, ia ficar só naquilo lá. Agora tá... Oi, rapaz, sabe quando você bate o pé no galinheiro, que voa a galinha para... Tá aqui peru para todo lado? Está acontecendo isso. Parabéns, tem que se ter reforma, tem que se fazer sim. Então, e o Piracicaba Agora é um programa democrático, tem que participar, tem que expor as suas opiniões com toda certeza. Né? Só que a gente tem que questionar esse governo. Não adianta o governo espirrar, a gente falar amém. Foi-se a época. Vou lembrar do Collor. Quantos empresários não deram fim à vida quando ele congelou o dinheiro de todo mundo? O que tinha de empresário quebrado? Nós não podemos aceitar, não. Tem que ser feita a reforma de ambas as partes. Bom, mas vamos para o quadro da Conesp. Pode soltar que agora a gente vai conversar com os representantes dos sindicatos de Piracicaba e a gente vai questionar tudo isso para eles aí. Pode soltar, vai lá. Fânio presente conosco. Fânio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Chico, obrigado também pela presença. Obrigado boa noite a todos. Bom, a gente está aqui, ó, temos 40 minutos ou mais, né? Quase 50 minutos, aí você vai poder participar, pode fazer pergunta também. Nós vamos falar sobre a questão aí de sexta-feira, que é uma greve geral, e vamos falar de tudo que foi comentado hoje aqui. E eu já abro aqui questionando, né? Bom, eu sou da seguinte opinião, Fânio e Chico. Eu acho que tem que ter reforma nesse país. Eu quero saber se os sindicatos, eles concordam com isso. E eu quero saber também, isso que o nosso amigo até colocou aqui, a questão de ter milhões, a expressão dele foi essa, tem muitos sindicatos, e eu também questiono, por que tem muitos sindicatos? Então eu queria que vocês respondessem primeiro essa pergunta, o sindicato é contra a reforma ou é contra esta reforma? Neto, e população, né, piracicabana, trabalhadores, empresários, pessoa de responsabilidade, pessoa do bem. Nós somos brasileiros, cidadãos, sofredores. Dá para se emocionar, cara, mas é difícil. Porque eu acompanho isso e vejo desde 94. A tentativa de reforma. E o sindicato sempre posicionou a favor da reforma. Já tentamos várias vezes em Brasília fazer uma reforma consciente, uma reforma para o cidadão, uma reforma para o trabalhador brasileiro, porque o pequeno e médio empresário brasileiro trabalha muito, e são tão explorados quanto o trabalhador que ganha o salário mínimo. Eu me emocionei quando o senhor disse lá de 17 mil sindicatos.
é verdade, cara. Tem muito. E tem muito... Mas quem criou? O nosso Congresso sempre... 17 mil, é isso? 17 mil sindicatos? A base é essa? Trabalhadores e patronal. Trabalhadores e patronais. Perfeito. Só que, assim, toda vez que alguém diz, e que a grande imprensa diz que a gente é muito, e que a gente prejudica, que os sindicatos prejudicam, só fala dos trabalhadores. Aliás, o dinheiro que o sindicato recebe, que é do trabalhador, o governo... Gente, população piracicabana e população brasileira. O governo nunca deu um centavo para sindicato de trabalhador nenhum. Né? E nem para o patronal. O governo leva 20% do imposto sindical que é arrecadado dos trabalhadores. Né? O governo e o parlamento brasileiro ajudou a dividir, proliferar, né, os sindicatos, talvez sindicato que a gente chama sindicato de carimbo, de trabalhadores, que não é sindicato que representa trabalhadores, mas apenas para enfraquecer e piorar a situação dos sindicatos, para piorar a situação dos trabalhadores. Né? Para o senhor que falou, Antônio, é isso? Sim. Então, realmente tem muito sindicato. E o patronal não tem fiscalização nenhuma por trás do sindicato patronal. Por exemplo, Sistema S brasileiro, Fiesp, Ciesp, todos os S aí, quer dizer, são as empresas pagam, né? E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. Agora, o sindicato de trabalhadores sobrevive somente com a contribuição dos trabalhadores e o governo ainda leva 20% do imposto sindical. Deixa eu ver se eu entendi em miúdos. O trabalhador contribui com o sindicato, né? É relação. Trabalhador, sindicato. Ele contribui com o sindicato. O governo não dá nada para o sindicato. Só que nessa contribuição, nesse caminho, o governo pega... É isso? É isso. Assim, o imposto sindical, que é um dia, né, que todos nós trabalhadores com carteira assinada pagamos, que é imposto, o governo recolhe ele, a empresa recolhe ele no dia 31 de março, repassa para a Caixa Econômica Federal e 60% desse valor retorna para o sindicato. E os outros? Os outros é rateado entre as instâncias superiores. E o governo leva 20% dele. Certo? Por que o governo não abre mão disso? Então, esse dinheiro antes, né, Chico, era para o Ministério do Trabalho, que era para auxiliar a demanda do trabalho, ter fiscalização consciente, né? Mas, infelizmente, talvez que as pessoas tenham que saber que esse país não é um país sério. Há muito tempo esse país não é um país sério. Um país onde o presidente da República não é sério. Um país onde o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, é composta por 513 deputados. Então, você fala, por que não é sério? Eu não posso afirmar. Não sou eu que estou falando. Mesmo porque o que acontece é que os bons acabam pagando pelos ruins. Sim, né? Nós somos geridos, né, por mais de 400 deputados que é patronal. Então, se o patronal quer ser sério, por que não faz uma reforma séria? Nós somos a favor da reforma, faz tempo que a gente fala nisso. Mas uma reforma séria, uma reforma política, reforma tributária, bilateral, reforma que seja para o bem do povo. Reforma, quando se diz reforma, é para melhorar, não para destruir. Agora, por que o governo, o presidente da República, o Senado e os deputados acham que todo o custo do empresário brasileiro é o trabalhador? Então não pode ser. E o governo cobra tanto tributo das empresas que algumas empresas são falidas por não conseguir pagar tributos. Não é por isso que essas 500 empresas maiores devedoras da Previdência, né, se elas pagarem, elas vão falir. Mas, infelizmente, é porque o governo cobra-se muito e não retorna, né, trabalho, não retorna para o cidadão e muito menos para o empresário. Então, o pequeno empresário paga muito. Mas, retornando de novo, na quantidade de sindicatos, a reforma sindical também está aí para cuidar disso. Então, aquele dinheiro que leva do imposto sindical que ia para o Ministério do Trabalho é para cuidar disso. Foi dividindo tanto o sindicato, as categorias foi se dividindo tanto que hoje é difícil de controlar. Por isso que vem assim essa reforma com a mão grande do Congresso para poder destruir todo mundo e alguns
né, que são grandes patronal e está com a força agora, né, para poder fazer reforma do jeito que eles quiserem, está tentando passar por cima dos trabalhadores para reformar do jeito que o patrão precisa. E do jeito que o governo também quer, que é um grande patrão também, e um dos piores patrões que tem no Brasil é o governo federal. Olha, eu não sabia disso não, viu, Chico? Que o governo ele pega aí cerca de 20% da paga, né, do trabalhador para o sindicato. E 20% fica com o governo, né? Sim. E esses 20%, a gente queria levantar aqui onde é aplicado esses 20% que retira aí, né? O trabalhador paga para o sindicato tem os afazeres em prol do trabalhador, e nesse meio há um intermediário que é o governo. O dinheiro sai, vai para a Caixa Econômica, e aí ali já é retirado 20%. Sim, a Caixa que faz essa distribuição. 40%? Não, é 60% para o sindicato, aí tem as federações, certo, e as confederações nacionais e o governo. E agora também entrou as centrais também nesse rateio. A partir do presidente Lula, ele aprovou uma lei lá, o Congresso aprovou, e as centrais também fazem parte hoje desse rateio da contribuição. Uhum. Então não é só do sindicato essa contribuição. Mas a reforma, Neto, que nem o Fanny falou, reforma se faz para melhorar. Essas reformas que estão propondo aí, além de ser uma reforma unilateral, né, que eles estão, o governo está propondo, não está discutindo, ele está impondo isso, porque ele está sendo ordenado para fazer isso, ele foi colocado lá para fazer isso daí. Né? Ele é um governo, é um presidente que ele está lá, mas ele está ilegítimo lá. Né? Eu acho que tem que começar a reforma, tem que começar a fazer lá no Congresso Nacional. Primeiro tem que resolver a casa lá, limpar a casa, para depois ver o que está acontecendo, para reformar, fazer as reformas necessárias, porque eles não têm crédito, eles estão sendo questionados, mais de 100 e poucos deputados estão sendo lá questionados na justiça, né, de fraude. O próprio presidente Temer, a chapa que ele foi eleita ilegalmente, com dinheiro de propina, de Caixa 2, corrupção, então tem que resolver isso. Que moral que ele tem para fazer uma proposta dessa, querer mudar isso, reformar. Aliás, para mim, não é reforma isso. Isso é uma demolição. Eles estão destruindo as leis trabalhistas, as leis que defendem o trabalhador, a Previdência. A Previdência Pública, o que foi falado aqui? Sim. Tem que fazer reforma, mas que necessita. Mas, na verdade, o próprio presidente Temer falou que 60% só que vai ser atingido, que são os 60% que recebe um salário mínimo da Previdência, que é o trabalhador. Aquele que trabalhou... Na reforma, 60% será atingido. 60% diz respeito ao trabalhador que ganha um salário mínimo. Um salário mínimo. Que maravilha. Exatamente. E quem vai pagar a conta somos nós, trabalhadores. Porque, na verdade, essa conta da Previdência não foi apresentada. Tem um deputado federal aqui de Piracicaba que fez um requerimento na Câmara Federal lá, solicitando informações de receita e despesa da Previdência, mesmo como ela é. Para saber. Para saber realmente. Quem é o deputado? Pode falar quem é o deputado Tami. O Tami pediu? O Tami pediu. Um relatório. Fez um requerimento pedindo informações na Câmara para que o governo apresente os dados da Previdência. Foi ouvido? Não, porque ele não concorda com essa proposta aí também. Uhum. Que a Previdência, ela na verdade, o que querem fazer? Deixar a Previdência Pública somente para um aposentado. Quem quiser ganhar mais que um salário mínimo, vai para a Previdência Privada. Vai à Previdência Privada. Esse é o jogo da Previdência e que o povo ainda não viu. Por que ele não apresenta os números? A receita e despesa, fica falando que daqui 4, 5 anos não vai ter? É mentira. É mentira. A própria Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal já colocou os dados, colocou os números, que a Previdência é deficitária. Acontece que o governo coloca nas contas da Previdência a Seguridade Social, toda a Seguridade. Isso não é justo. Mais uma vez, em relação à Previdência, vai o povo pagar isso. É justo isso? É justo? A reforma trabalhista também. Nós temos hoje uma segurança jurídica. O que se fala justificativa para a reforma trabalhista? Que existe uma insegurança jurídica, que é atrasada. Mentira! A CLT, ela é atualizada todo dia. Mais de 80% da CLT é atualizadíssima, através de jurisprudência, de novas leis. Então, ela é atualizada. O problema é que hoje tem uma segurança jurídica para o trabalhador. E a reforma que está sendo feita vai criar uma insegurança jurídica para o trabalhador. Vai criar um campo de
de guerra, de briga entre patrões e empregados, aonde quem é que vai ganhar nessa luta de força aí? Quem é que tem mais força entre o trabalhador hoje e o patrão? É esse governo maquiavélico, ele está colocando os trabalhadores num galinheiro e colocando raposa para olhar. E é isso que o povo precisa acordar. Nós precisamos ir para a rua para evitar que essas reformas venham. Eles estão argumentando que não tem retirada de direitos. Né? A lei está lá, a reforma, ela não vai tirar as férias, não vai tirar o 13º, ela não vai tirar, mas ela vai propiciar, criar uma situação em que isso vai acontecer, sob pressão em cima do trabalhador. Né? Como é que nós vamos negociar numa situação dessa? E eu quero fazer um link, Neto, com isso aí, porque parece que tem 2 pesos e 2 medidas, as coisas em relação à lei do abuso de poder. Sim. O pessoal, os promotores da Lava Jato estão falando que esse não é o momento, tal. Até concordo que tem que ter alguma lei, mas esse não é o momento. Esse não é o momento. Mas eu acho que tem que ter mesmo uma lei sobre abuso de poder. Acho que ninguém tem poder soberano, é Deus, claro. Só. Né? E a mulher, que é amor incondicional, só isso. Acho que aí acabou. Agora, mas só lembrando no caso do juiz Lalau, famoso juiz Lalau, ele pagou porque ele fez. Ele usou lá, fez coisas erradas, foi julgado por isso, foi condenado. Quer dizer, há possibilidade, ninguém é soberano, mas então há uma possibilidade de você condenar, por exemplo, uma pessoa que tenha feito mal à sociedade. Sim, claro. Então, tem condições se quiserem fazer. Eu acho que o Brasil hoje tem leis boas. Falta fazer com que quem é responsável para resguardar a lei, fazer cumprir a lei, faça-o sem interesses e sem acordos políticos. E o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Então, talvez não seja o momento dessa lei de abuso de autoridade, porque os deputados realmente vão pegar e usar isso contra aqueles que estão fazendo contra isso. Agora, esse é o momento de fazer uma reforma trabalhista? Com recessão, todo mundo no desemprego? Como é que você vai negociar? Não é também. Esse não é o momento de fazer uma reforma trabalhista também. E uma reforma tributária? É a mesma coisa. Então, por que não faz a reforma tributária? Isso sim. Não ia dar um alívio para os empresários? Isso sim, com certeza. Então, a reforma, primeiro, você tem que limpar a casa, fazer a casa, para depois tomar as providências necessárias. E não fazer com que venha o povo e pague mais uma vez por todos os erros, todos os acordos que fizeram lá em cima no Congresso Nacional. Chico e Neto, eu queria fazer assim, uma opinião, né, do momento que nós estamos passando aqui no Brasil nesse momento. Então, o que está gerando a maior vergonha brasileira em todo o mundo? Né? O que está gerando a maior vergonha do Brasil em todo o mundo? São os políticos. Não é o trabalhador. Não é o empresário que trabalha no seu dia a dia, gera emprego, paga tributos. Né? Então, a reforma tinha que ser política. Já, agora, tinha que cortar realmente todos os privilégios dos políticos e ter uma reforma política primeiro no Brasil. Quer dizer, diminuir, modificar todo o sistema dos partidos políticos, proibir ou liberar a questão se tem que ter caixa 2, se não tem que ter caixa 2, aí tem que discutir, né, Chico? Mas não é o trabalhador e nem o empresário do bem que está gerando vergonha nesse país. Então são os políticos, e é a maioria deles. O que você falou, o juiz Lalau e o Luiz Esteves está pagando pelo crime que eles cometeram. Sim. Mas é uma minoria dos políticos que se pagam. Hoje, se for tirar os políticos que estão já condenados lá no Congresso, aí fica quase vazia a casa. Vai ficar quase vazia a casa. Não tem condição, porque a maioria lá é criminoso. Então, a reforma tinha que ser lá. Não é hora de fazer reforma trabalhista e dizer para o nosso povo aqui no chão de fábrica, né? Que a gente diz, a Previdência não é deficitária e nós não temos que pagar essa conta. É por isso que nós estamos questionando as reformas, porque elas estão feitas de maneira inadequada, não é a reforma que estão fazendo, e sim querendo aproveitar o momento de fragilidade das empresas e dos trabalhadores para retirar direito e também modificar a Previdência Social para que ela passe a ser privada. Quer dizer, quebra-se os políticos aqui é tão desonesto, porque a Previdência Pública no Brasil ela é muito boa.
o nosso sistema de saúde, o SUS, é o melhor do mundo. E, no entanto, na prática, eles querem destruir isso, né? Para que possa vender para o Bradesco, para o Itaú, para os grandes banqueiros, para que os trabalhadores, se não quiser ganhar só um salário mínimo, vai lá e compra uma previdência privada. Então, é um absurdo que o político brasileiro, né, querem fazer do nosso país. Aquilo que você dizia no começo do programa, né? Político não é profissão. E não é mesmo. Então, o político não podia ganhar tanto. Mas o cargo de político, né, o cargo do presidente da República, né, realmente é muito mal remunerado o que o presidente da República ganha. Então, talvez seja por isso que ele dá as suas pedaladas, será, Neto? Vai saber, né? 2534-1234, você participa ao vivo, estamos aqui representante, né, do CONESP aí que agrega, né, sindicatos aqui da nossa região, não são todos sindicatos, né, vale a pena falar sobre isso também, alguns sindicatos, né, que fazem parte do CONESP, tá bom? E é muito engraçado assim, né, que a gente está falando aqui, você já vai falar já, viu, Maria? A gente está conversando aqui que é o seguinte: o Congresso existe maus políticos e que estão sendo até mesmo investigados, alguns já foram até condenados, né? Tem uns lá que já foram até sofrendo impeachment, só que tem muito político bom. E eu vejo que todas as profissões são assim, como sindicatos também. Tem sindicato realmente que não deveria estar com título de sindicato, não deveria nem estar atuando. Mas isso não pode desconsiderar os sindicatos que fazem pelos trabalhadores. Então a gente tem que ter esse discernimento. A gente não pode cair, e é isso que fazem as grandes propagandas, né, que joga todo mundo no balaio de gato, né, e a gente tem que entender que não é assim, né, para todas as profissões você tem o bom profissional e você tem o mau profissional, né? Ninguém lembra daquele médico, né, que violentou aí várias mulheres, fazia cirurgia, inseminação, né, inclusive de gente muito famosa, super conhecido. No fim o cara abusava das mulheres, foi preso, acho que no Uruguai, vivendo uma vidinha de rei, foi preso lá no Uruguai. Então são todas as profissões, mas isso não pode desarticular, muito mesmo denegrir a imagem do bom profissional, do bom político, por exemplo. É por isso que a gente fala que a gente tem que saber e questionar. Deixa eu te falar, Maria, tem participação? Tem o vídeo rapidinho? Tem telefone? Tá bombando o programa. Nós temos ainda 30 minutos, graças a Deus, para a gente falar mais sobre esse assunto. Quem são os fiscais que você falou? Eu queria que você explicasse para nós. Eles entendem mesmo sobre INSS? Claro, eles são oficiais, são auditores da Receita Federal. São auditores da Receita Federal. Fazem parte do governo. Isso, fazem parte do governo. A Associação dos Auditores da Receita Federal já apresentou dados de que a Previdência ela é superavitária. O problema é que os números são manipulados, colocados despesas aí na Previdência que não são delas e retirado receita da Previdência para outros assuntos, outras coisas também. Então isso é fato. Não é algo assim, o funcionário do governo, o setor do governo, que são os auditores. Os auditores. Tem o vídeo aí? Vamos pôr, já vou atender o telefone, já tem participação. Vamos ver esse vídeo, então, que são dos auditores do governo federal, que fazem parte do INSS. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. Vai lá. Somos responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da Previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões. Portanto, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não déficit, como é falsamente divulgado.
A Previdência Social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo que você adquire, estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A Previdência Social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. Nós somos auditores fiscais da Receita Federal e você precisa conhecer melhor nosso trabalho. Acesse somosauditores.com.br e saiba mais. Auditores fiscais, eles estão dizendo que não há falência da Previdência. E agora? Hã? Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Maria. Oi, Maria, tudo bem? Qual o seu bairro? O meu bairro é Santa Rosa. Santa Rosa. Pois não, Maria, pode comentar, pode colocar seu ponto de vista. Pois não. Então, olha só. Pode falar. Então, olha só. Eu concordo plenamente com um dos senhores, se não me engano foi o segundo, e você também comentou, e esses dois senhores que estão aí da Conesc também comentou. Olha, eles comentando algo aí de como está a situação, sinceramente, dá vontade de chorar. Porque a gente está numa situação que parece que a gente não tem saída, né? Por mais que você queira, tudo bem, vamos ser positivos, o Brasil vai melhorar, mas não depende mais da gente, depende desses governantes, né? Eles nos cercaram de uma tal forma que hoje você não tem mais nem emprego, meu Deus do céu, né? Então, que situação é essa? Então, tem hora que eu penso, sabe de que forma? Que tudo isso não passa de marketing, sabe? Eles querem nos atingir de qualquer forma. Então, eles jogam essa bomba para cima da gente e a gente é obrigado a suportar. A gente não tem mais para onde correr, né? A questão aí que um desses senhores comentou, a questão lá dos parlamentos, dos governantes. Gente, se a reforma para todos, por que vem mexer justo com a gente? Que o que sustenta o país somos nós, as empresas, né? E está tão exorbitante esses rombos, que o que eu fico indignada é que eles falam que fulano foi preso, que rombou, fez isso, fez aquilo, fez o maior rombo dentro deles, no caso, né, dos governantes. E você vê que o juiz tal, Moro, pegou alguém, vai preso, vai acontecer, mas você não vê para onde é destinado o valor, né? Começa a distribuir, joga para a área da saúde, para a educação, faça alguma coisa. Para onde que vai esse dinheiro? Fica bloqueado na conta de quem? Na conta deles? Para onde que vai? Ou volta para a mão do presidente, dos governantes? O que eles fazem com isso, gente? Né? Para que o país está desse jeito? Entendi. Não tem motivo. A gente fica de uma tal forma que a gente não sabe nem mais o que fazer. Não sabe, você vai no mercado, você fica apavorada. Você vai pegar um ônibus, o valor sobe lá em cima. Pessoas e pessoas desempregadas não têm mais condição de ficar procurando emprego todo dia. Né? O emprego está escasso. Então, a reforma, concordo com a reforma, mas tem que ser para todos. Começa desde o olerite desses governantes, faz a quebra de aposentadoria especial. Você mesmo comentou aí que tem governantes aí que ganha 5, 6 aposentadoria, gente. O ex-presidente Fernando Henrique se aposentou com 37 anos. Nossa. E esse atual nosso presidente com 55. E como que fica então? Agora fizeram essa reforma com 65 anos, com 70 anos, daqui um dia com 100 anos, não tem mais por onde também, né? Então a gente não sabe mais por onde correr, Neto, não tem mais, parece que não tem solução. Né? Qual o setor que você trabalha? Olha, na verdade, eu estou desempregada, não só eu, como o país inteiro. 13 milhões, é isso? 13 milhões de desempregados. Isso mesmo, eu estou nessa relação aí, infelizmente eu estou nessa relação. E não é por falta de procurar, viu?
Porque para onde você vai, você entrega, você não tem retorno. Antigamente você tinha, hoje em dia você não tem mais retorno. Sim. Muito pelo contrário, eles estão tirando até funções dentro das empresas, nos hospitais, até dentro dos hospitais eles estão fazendo o mínimo do mínimo para não fechar as portas. Exato, né? Exatamente. O empresário sendo pressionado, né? Ao invés de diminuir os tributos então, do empresário. Que a gente vai, meu Deus do céu, não tem mais solução. Tem hora que você pensa, meu Deus, não tem mais solução, porque eles não dão uma aprovação pra gente. Entendi. Pra nada. Né? Olha, eu quero agradecer a sua participação, viu? Eu é que agradeço, meu muito obrigado. Muito obrigado. E continue assim, deixando que nós possamos aí dar, pelo menos uma vez, a voz, né? Pois não, representando claro. todo mundo, né? Porque nós não temos o direito de conversar com eles, né? Então é mais fácil e correto a gente, comentando com vocês, pelo menos a gente sabe que ali a gente tem pelo menos uma resposta. Pois não. Obrigado, viu? Estamos aqui sempre ouvidos, aqui sempre com as portas abertas para receber a população e se manifestar. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para todos. Boa noite, muito obrigado. É uma realidade, né? É um ponto... Realidade, uma bela participação, mas ela é que nem tudo está perdido, né? Que o povo precisa acordar, nós precisamos acordar, e é o que a gente está tentando fazer agora, assim, acordar esse povo, sair para a rua, e você não vai ouvir de nenhum sindicalista, né? De nenhuma organização que está promovendo paralisações, que vai promover, de nenhuma anarquia. Nós queremos o movimento do pessoal na rua para mostrar para o governo que nós precisamos de reformas conscientes, né? Mas é possível a gente mudar isso e que tenha uma reforma boa, que seja bom para os trabalhadores, que bom para toda a população, e que esse país, né, tão gigante, tão rico, e que esse povo maravilhoso, né, que a gente dê a volta por cima e que as coisas melhores, sair dessa recessão terrível que a gente está vivendo. Pois é, você pode participar conosco, 25 34 1234. Estamos falando sobre a manifestação que vai acontecer dia 28, sexta-feira, em todo o país. Manifestação essa de greve contra tanto aí a reforma trabalhista como a reforma da Previdência. Eu sei, tem telefone, tem só uma participação aqui. Já vamos para o telefone já. Diga lá, Maria. Tem várias participações aqui também pelo WhatsApp, né? Vamos começar com a do Fabiano. Ele faz um comentário aqui, ele diz: boa noite, Neto, acompanho sempre seu programa, admiro o seu trabalho. Gostaria de saber se vocês podem me esclarecer uma questão sobre essa greve geral que está programada. Tenho ouvido e visto na internet que é organizado e patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é verdade, Neto? Sou apartidário. É o Fabiano. Fabiano, eu sou como você também. Eu compartilho da sua opinião. É hora da população estar na rua. E nenhum partido está na rua, não. Vamos perguntar para eles que fazem parte desse manifesto também. Isso há um cunho político por trás? Eu digo assim, político partido, não político, porque eu faço política. Não. Todos nós fazemos. Tem alguma? Não, claro que não. Com certeza não, e não queremos. Nós queremos que os trabalhadores e o povo vai para a rua, sem bandeira política. Não tanto Neto, que no cartaz do chamamento aí está todas as centrais sindicais. Certo. Dentre todas essas centrais sindicais, tem de vários partidos. Então o sindicato não é um partido político. O sindicato não pode se misturar com isso. E exatamente isso que está acontecendo, que estão fazendo, colocando os sindicatos também como se fossem corruptos, ladrões, que no mesmo saco desses políticos que está acontecendo aí no Brasil, justamente que é para poder fazer as reformas que precisam. Eu compartilho com a dona Maria, que falou há pouco aí, eu também chego em casa à noite, vou me deitar, dá vontade de chorar assim, e já chorei em casa com a minha esposa, já chorei, desanimado, porque estão colocando nós num galinheiro e colocando raposa. Esse governo é maquiavélico, é um governo do cão, ele não é legítimo. Eles estão se aproveitando, estão fazendo tudo isso para esconder a sujeira deles. Olha como é que está lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Os três poderes do Brasil não se entendem: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E estão se aproveitando, fazendo reformas para esconder os erros deles.
E é exatamente isso que está acontecendo. Que, na verdade, o que precisava no Brasil mesmo é uma revolta geral para mudar tudo, fazer reforma política e mudar tudo mesmo. Que é isso que está acontecendo, nós estamos acuados, sim. Ninguém fala da reforma política mais, Chico. Ninguém Cadê fala, a reforma acabou. política? Muitos se elegeram falando a reforma política. E essa greve desse dia aí é uma greve convocada pelas centrais, é nacional, é uma greve nacional, né? Não é uma greve aqui de Piracicaba, é todas as centrais. A convocação é para greves, mobilizações, manifestações, protestos contra essa reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. A terceirização, que já foi aprovada e sancionada pelo presidente, tem algumas coisas lá até que é boa, que regulam alguma relação de trabalho, regulam mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, né, naquela lei da terceirização, que não tinham certo direito, que vão passar a ter. Isso é bom. Só que se aproveitaram disso e colocaram lá a terceirização em qualquer lugar da empresa. Essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha. Esse é o problema, esse é o mal. Eles dão de um lado e tiram de outro. Então é uma jogada. Aliás, essa proposta de terceirização nem estava para ir na pauta. Se aproveitaram disso e colocaram. A primeira votação que era para ser da Previdência. E aí deixou a Previdência, passou a terceirização e agora quer a trabalhista. Né, quer a trabalhista. Então, realmente não é o momento, não podemos admitir isso, não sabemos realmente, a dona Maria tem razão, a gente pode acordar amanhã e ter aprovado no Congresso Nacional, lá na Câmara, já a reforma trabalhista. Hoje tem votação. Já tá lá discutindo. Nós recebemos notícia aqui já que tem partidos que está se retirando, está pedindo para retirar da pauta, e que se vai sair da base do governo. Então, vejam, eles querem fazer isso antes de sexta-feira. Antes de sexta-feira. Então, é um governo muito maquiavélico, sujo, nojento. Estão se aproveitando, estão fazendo isso mesmo, se aproveitando da situação, escondendo a sujeira deles e querendo culpar nós, sindicatos que defendem o trabalhador, no dia a dia, que está lá, ó. Nós estamos aqui agora, ao vivo, no programa Piracicaba agora, estou desde as 7 horas da manhã fora de casa. Né? O Folha está aqui sem almoço, sem nada. E todo dia assim. Todo dia assim. Então, não é justo o que estão fazendo. Nós precisamos acordar. Esse dia de sexta-feira é uma chamada geral, é povo na rua. Se o povo desse Brasil, que se considera pobre, tiver consciência, vai para a rua. Não caberá gente na rua. Porque quem mais vai ser afetado com essas reformas é o povo pobre brasileiro. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, os amigos que estão no programa aí participando do sindicato aí. Quem está falando aqui é o Xandão do Vila Prudente. Fala, Xandão, tudo jóia? Felizmente não, Neto. Pois não. Felizmente não podemos falar que está tudo jóia com essas notícias absurdas que nós vemos no Brasil todos os dias, né, Neto? Uhum. Primeiramente, eu queria fazer uma colocação. Que se esse presidente Temer aí tivesse um pingo de dignidade, um pingo de vergonha na cara, ele nem cogitaria fazer essas tais reformas políticas. Porque um presidente que não for eleito pelo voto do povo, ele não tem legitimidade para querer fazer reforma nenhuma. Muito menos essas reformas vergonhosas que ele está querendo fazer. Não é verdade? Pois não, Xandão. Eu acho que a Dilma Rousseff foi tirada do governo porque ela cometeu muitos erros, muitos crimes. Sim. Eu acho que o presidente Temer, ele é tão culpado quanto ela. Tudo que ela assinou e fez de errado, ele era vice-presidente, ele assinou junto com ela. Então, se tivesse um pingo de dignidade, ele nem cogitaria estar fazendo as reformas monstruosas contra o povo brasileiro. O segundo questionamento que eu queria falar, Neto, é que eu vi um comercial na televisão do governo federal falando da previdência privada. Só que nesse comercial eu não vi ninguém falando por que o governo tira 20% de toda a arrecadação da Previdência para outras áreas. E por que passou de 20% tirar 30% agora? Se a Previdência está falida, por que o governo tira 30% de toda a arrecadação dela? Entendi. Isso aqui, no comercial, ninguém veio explicar isso aí. Não é verdade? Sem dúvida, É uma pouca vergonha que está acontecendo nesse país, gente.
né? Sem dúvida, Xandão. Xandão, obrigado pela sua participação, sua manifestação, esses dois questionamentos que você faz aí, enquanto cidadão, enquanto povo, né? Questionando, né? Quer dizer, cabe a nós termos aqui a resposta, né? O governo deveria dar a resposta minuciosa, detalhista, né? Em pormenores, para a gente entender o real. Agora, dessa maneira que ele coloca, que vai falir, que está falida, que você tem que levantar o país, para mim não convence. Xandão, muito obrigado, viu, pela sua participação. Neto, um abraço aí pro Neto, bairro. Muito obrigado, viu? Neto, Pois não. eu queria fazer outra colocação, se me permite. Sim, claro que sim. Que o Brasil hoje, ele não está quebrado por causa do trabalhador. Não foi o trabalhador que quebrou o país, nem o aposentado. O trabalhador está acostumado a acordar 5, 4 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, trabalhar 30 dias no mês para receber um salário que é humilhante, é vergonhoso. Eu quero deixar bem claro aqui, se alguém tem alguma dúvida, né, nesse país aqui, que eu acho que ninguém vai ter dúvida mais do que eu vou falar, que o trabalhador não saiu da casa dele e foi pedir propina para empreiteiro. Não foi o trabalhador que foi pedir propina para empresário. Quem foi pedir propina para essa gente foi os próprios políticos que estão em Brasília lá, querendo botar a culpa no trabalhador, querendo botar a culpa no aposentado. Sim. O Brasil está nessa calamidade hoje, nessa crise, por conta de alguns políticos mau caráter, que só pensam em meter a mão no dinheiro público e estão acabando com o país e estão querendo jogar a culpa na costa do trabalhor. É verdade? Aposentado. É isso aí então, mesmo. Então é isso aí. Dia 28, com certeza, eu estou aí na rua com os amigos do sindicato aí. Um abraço a todos, pessoal. Valeu. Obrigado, Xandão. Obrigado pela sua participação. Olha, greve geral, então, né? Anunciada aí, dia 28/4, sexta-feira. A gente pode já colocar em detalhes o que para em Piracicaba, tem como já ter essa prévia, o que vai parar, o que vai ter, como é que vai ser a rotina na sexta-feira. Tem gente perguntando também, sim, Maria? Também. Tem gente perguntando, tem gente questionando sobre ônibus também, inclusive. Sim, tá. Na verdade, a ideia é parar o Brasil. E é o que vai acontecer, porque o Brasil vai parar. As grandes capitais do Brasil vai parar metroviários, aeroviários, portos, transporte, vai parar tudo. Aqui em Piracicaba nós vamos contribuir com isso também. O transporte de Piracicaba vai parar das 4 da manhã às 11 da manhã. E vai ter outras categorias também que já aderiram, que vão parar também. Inclusive tem escolas particulares também já que não vão nem abrir. Então está tendo uma adesão muito grande. Então quem tem consciência e sabe, está sendo prejudicado, tem essa consciência, às vezes porque tem gente que está sendo prejudicado, mas acha que não vai acontecer nada, não está enxergando. Mas quem tem consciência vai estar fechando, vai estar vindo para a rua, né? Então, o comércio, consequentemente, a indicação também é que o comércio da cidade também não vai abrir, porque nós vamos estar nas ruas, no centro da cidade, com passeatas e manifestações e chamando todo o público trabalhador. Então está bem esclarecido. Não vai ter ônibus, os ônibus vão começar a se regularizar a partir das 11 horas, né? Então isso praticamente vai parar a cidade também. Perfeito. Olha, nós temos participação, um áudio rapidinho, nós temos 2 minutos aqui que colocar a matéria do que aconteceu lá em Rio das Pedras. Então nós temos aí uma participação com áudio. Vai lá, Maria, por gentileza. Uma contribuição do seu José Benedito. Ele diz o seguinte, Bruno, vou abrir aqui, olha. Pois não. Neto, o forte da arrecadação do INSS não é a contribuição dos trabalhadores, e sim a arrecadação dos imóveis. Para você tirar o habite, você tem que pagar o INPS da casa. Esse sim é um grande valor que o INSS recolhe. Olha, mais uma coisa, eu não sabia disso, hein? Eu não sabia disso. E é caro. E é caro, é caríssimo. Eu não sabia disso. Obrigado pela contribuição, mais uma informação chegando. Telefone, alô, boa noite. Alô, boa noite, Neto. Boa noite a todos. Boa noite, quem fala? É o Vila Paris da Vila Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu só quero um minutinho para dizer para esse povo piracicabano, em nome de todos os trabalhadores, de todos os desempregados, todos os católicos, apostólicos e que são espíritas, qualquer religião, branco, negro, não importa. Vamos para a rua contestar contra esses políticos raposa que estão lá em Brasília, porque ontem eu pude ver
o Lerite do Ronaldo do Caiado, 246 mil reais ele tira da Previdência todo mês. E vem brigar contra o aposentado, contra o trabalhador. Quem fez a Previdência foi o trabalhador, não foi o político. Vamos para a rua, minha gente. Vamos pegar nossa bandeira e vamos para a rua. Eu sou aposentada, eu trabalhei 45 anos para me aposentar, ainda trabalho, mas vamos para a rua, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos mudar esse país. Obrigada. Muito obrigado pela participação da senhora, viu? Muito obrigado, um forte abraço. Olha, além de tudo que ela falou, né, da exposição dela, do ponto de vista, o que chama atenção também, aposentado e continua trabalhando. Isso é uma realidade nesse país. É uma necessidade. É uma necessidade nesse país. Isso também ninguém discute, né? Que o trabalhador, ele continua trabalhando, continua gerando impostos para o governo. Olha, nós chegamos ao tempo aqui, eu tenho que passar a matéria, eu quero agradecer a presença de vocês. Nós estaremos sexta-feira nas ruas de Piracicaba fazendo a cobertura da greve. Eu peço que Deus possa, né, iluminar a todos nós, trabalhadores, todo o povo de Piracicaba, que possa ser uma manifestação pacífica, porque tem muita gente querendo que a coisa vire de uma outra maneira. Mas a gente tem que confiar aí em Deus e confiar no trabalhador, tem que ser pacífica, para o governo entender que o Brasil deixou de ser o Brasil de 50 anos atrás, dos anos 80, deixou de ser. O Brasil agora é outro. Muito obrigado pela presença, Fânio. Eu que agradeço mais uma vez, Neto, e queria só reforçar mais uma vez que nós vamos estar, a partir das 7 da manhã, no cruzamento da Avenida Armando Salles de Oliveira, com a 15 de novembro, né? A partir das 7 da manhã, não haverá transporte coletivo, os ônibus não vai funcionar aqui sexta-feira, então avisar os trabalhadores, né, que a gente não vai estar na porta de cada empresa pedindo para você fazer greve, mas a gente está pedindo a consciência de vocês para que a gente possa mostrar para o governo brasileiro e o Congresso Nacional que nós estamos descontentes, não é por causa da reforma, é por causa da maneira que está sendo feito, e falar para o nosso amigo Xandão, né, que é possível sim a gente tirar o presidente da República. Já tirou, né, já tirou 2, já tirou o Collor e já tirou a Dilma. É possível tirar mais um. É possível tirar, é possível mudar a hora que o povo quiser. O povo só precisa sair na rua consciente daquilo que quer. E nós queremos políticos honestos, que o nosso país é maravilhoso. Vamos para a rua sexta-feira, dia 28, a próxima sexta-feira agora, depois da manhã. Piracicaba tem que parar junto, porque o Brasil vai parar. Vai parar portos, vai parar aeroportos, vai parar o transporte rodoviário, o transporte ferroviário. Então, para que a gente possa aí manifestar o nosso desejo de mudança nesse país. Chico. É isso aí mesmo, e deixar bem claro uma coisa, Neto, que essa não é uma greve, não é um dia nacional de luta, de greve político, não tem nenhum partido por trás, são os sindicatos mesmos, e aí tem sindicatos de todos os partidos, mas são os sindicatos unidos para defender os nossos direitos de anos, de décadas. Esse é o objetivo dessa manifestação. Contra os políticos, sim. Contra os políticos corruptos, isso é verdade. Essa greve também tem isso. É contra o político mesmo. Acho que esse presidente também não é palavra de ordem nossa fora Temer, mas é de alguns partidos, mas que, na verdade, ele deveria sair mesmo, porque o que ele está fazendo com o povo brasileiro não é coisa de um presidente da República que representa o povo. Ele é um traidor da nossa nação, porque ele está destruindo as leis trabalhistas. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que a gente não tenha nenhum tipo de desconforto no sentido de confusão. É isso que eu prezo. Nós estaremos nas ruas fazendo a cobertura, trazendo as informações, que a gente possa pacificamente fazer esse manifesto, que nos cabe por direito. E abro espaço mais uma vez sobre essa questão aí de dar o espaço, né, no nosso país. Eu quero mais uma vez ratificar o apoio aí à Lava Jato. Eu acho que tudo parte por aí. A grande reforma, eu acho que vocês compartilham também dessa opinião. Eu quero mais uma vez aqui me manifestar a favor da Lava Jato e a favor do juiz Moro, que lá em Curitiba está assim sacudindo político corrupto nesse país. Então, parabéns
Parabéns ao nosso judiciário, parabéns ao juiz lá de Curitiba que está sacudindo esse país de ponta a ponta. Estaremos nas ruas, parabéns também ao sindicato, estaremos juntos aí mostrando a manifestação popular. Muito obrigado pela presença, viu?